Teve bolsominion no hip hop, sim. Teve fazer o quê? Salve todas e todos, Arruda Crônico aqui. Hoje eu quero falar sobre essa relação a princípio estranha, que muitos alguns anos atrás diriam absolutamente impossível, mas que aconteceu. Houve pessoas dentro do hip hop apoiando o Bolsonaro. Vamos pra ideia? Mas antes já sabe, né? Clica no joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho, comente e se curtir, compartilhe. Bora! Nas eleições de 2018, algumas pessoas do hip hop, do rap em particular, apoiaram a candidatura de Jair Bolsonaro. E não só dele, apoiaram candidaturas para o governo do estado, como Witzel no Rio de Janeiro, como João Dória aqui em São Paulo, e em outros estados aconteceu um fenômeno semelhante. E esses candidatos ao governo estavam alinhados com Bolsonaro, anunciando até dobradinhas com a candidatura de Bolsonaro à presidência. Precisamos falar sobre isso agora, porque depois de 2 anos e meio aí de governo Bolsonaro, depois de uma pandemia que aqui no Brasil teve o pior resultado, matando hoje, até o momento em que esse vídeo era gravado, cerca de 550 mil pessoas, eu queria muito que essas pessoas se pronunciassem agora, novamente, como se pronunciaram com o peito cheio em 2018 para dizer que apoiariam um cara como Bolsonaro para presidente da República. Agora, como é que eles vão justificar o seu voto num presidente que agora, sabidamente, está envolvido em corrupção? E não é só em 1 ou 2 casos, não. Só no caso da compra de vacinas, que ele não comprou quando devia e na quantidade em que deveria, são 3 casos, fora a questão da rachadinha. Então, se a justificativa é porque ele não é corrupto, o que esses caras vão dizer agora? Se a justificativa é porque os militares sabem como conduzir, gerenciar melhor o bem público, o que eles têm a dizer agora? Esses caras se sentem responsáveis por essas 550 mil pessoas que morreram de Covid-19, pelas 14 milhões que estão desempregados, pelas 116 milhões em insegurança alimentar, pelas 19 milhões que estão passando fome, pelas mulheres que são abusadas ou violentadas ou espancadas ou mortas a cada 6 horas, pelas ações cada vez mais violentas das polícias nas periferias, porque todos esses números estão onde estão, no nível em que estão, desde 1º de janeiro de 2019, desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República. Esses mano e essas manas do hip hop que apoiaram Bolsonaro, elas se sentem responsáveis por isso? Elas estão se sentindo responsáveis por 30% do Pantanal mato-grossense que desapareceu, pelas queimadas recorde na Amazônia, pelo aumento de mortes em conflitos por terra, pelos recordes de envio de madeira ilegal, fruto de desmatamento, para fora do país, pelo aumento na morte de indígenas, independente da pandemia, para além da Covid-19, seria bom que esses artistas do rap, do hip hop, voltassem às suas redes sociais agora para dizer que continuam apoiando o seu presidente, apesar de todos esses números que eu dei aqui. Quando eu entrei no hip hop, a primeira coisa que a gente aprendia é que o hip hop era a voz da periferia. A gente aprendia que o hip hop era a voz de quem não tinha voz, dos oprimidos, dos pretos, das pretas, dos pobres, das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, dos indígenas, dos quilombolas, das populações ribeirinhas, de todos os povos originários e tradicionais, de todas as periferias, favela, maloca, palafita, quebrada, comunidade, que o hip hop era a voz da conscientização, da politização, da união, para revolucionar, para mudar a mente e a partir da mudança da mente, mudar a realidade dessas pessoas, desses lugares. Que também era para informar, mas também era para divertir, para através da diversão educar, e através da educação dar um espaço de cultura, de lazer. Se você também concorda com isso que eu estou dizendo, se o hip hop que você entrou, que você participa, ou que você curte, ou que você aprendeu também é esse, o que tudo
tudo isso que eu acabei de dizer tem a ver com o bolsonarismo, com uma galera que é intolerante com outras religiões, que é machista, que é misógina, que é racista, um presidente que é tudo isso e ainda é gordofóbico, preconceituoso, elitista, grosseiro. E ele não passou a ser assim depois que foi eleito. Ele sempre disse isso. Ele dava entrevistas para essas redes de TV aí sensacionalistas e populescas, e ele falava isso o tempo todo. Tem vídeos dele de antes da eleição falando isso o tempo todo. Então não é porque esses manos e essas manas do hip hop não sabia que o cara era assim, sabiam. A questão é que a gente relativizou. Aliás, vamos aportuguesar, vamos popularizar isso. O que é relativizar racismo, relativizar machismo, relativizar misoginia, gordofobia? O que é relativizar preconceito? Relativizar é, eu sei que é ruim pra caramba, mas eu não ligo, porque eu acho que ele vai me dar um ganho maior nisso ou daquilo. Então vale a pena pra um cara que é racista, que é machista, que é misógino, que é gordofóbico, que é LGBTQIA mais fóbico, porque pelo menos nisso ou naquilo ele vai ser melhor do que isso. É relativizar. É achar que a LGBTfobia ou racismo ou machismo eram problemas menores que podiam ser ignorados. Já que eles estão aí há tanto tempo, então um a mais, um a menos, tá tudo sussa. Não tá tudo sussa, mano. O número de mulheres que morreu aumentou depois que ele foi eleito. O número de LGBTs que morreram aumentaram depois que ele foi eleito. O número de preto, de preta que morreu aumentou depois que ele foi eleito. Tem pessoas passando fome, e não é pouca, não. Mais da metade da população brasileira hoje não tem garantidas 3 refeições por dia. 14 milhões de pessoas não têm emprego. 5 milhões de pessoas pararam de procurar emprego, desistiram. Valeu mesmo a pena? Tá da hora esse governo pra vocês? Dos boys eu não espero nada. A gente nunca esperou nada. Então eu não tenho que cobrar deles, mano. É a cara deles esse governo que tá aí. Agora, você, humana, que era do hip hop, que se dizia do hip hop, vocês, mano, devem satisfações, mano. Vocês têm explicações pra dar. Não adianta agora ficar quietinho na rede social, velho. Tá errado, mano. As ruas estão olhando, como diz o KLJ. As ruas viram a mancada. A mancada tá registrada. Mas de verdade, não sou eu, que não sou porta-voz de nada, nem de ninguém, e nem quem tá me assistindo aqui, que tem que dar a cara pra bater. São vocês, mano. Vocês têm que voltar agora, porque depois de 2018, vocês surfaram aí no início de 2019 com camisa da CBF, camisa verde e amarela e o Brasil acima de todos e pipipi popopô. Quando as brechas começaram a ser dadas, quando as mancadas começaram a aparecer, quando as michas começaram a cair, vocês foram tudo sumindo. E aí, mano, cadê vocês? Vocês estão devendo, mano. Vocês têm explicações a dar, certo? Vocês são de um movimento que prega o contrário do que esse presidente de vocês prega. E mesmo assim vocês foram lá e bancaram, mano, publicamente o apoio pro cara. É o seguinte, o hip hop não tem que ser de direita, não pode ser de direita. E ele não é de esquerda pelo ponto de vista do partido. Ele é de esquerda porque as bandeiras que o hip hop defende, a esquerda abraçou. Mesmo antes de saber o que é a esquerda, a gente já defendia quebrada, a gente já defendia pobre, a gente já defendia todo tipo de oprimido e de oprimida, a gente já defendia essas questões. Então, se casou que as bandeiras da esquerda com as bandeiras do hip hop coincidem, tudo certo. Mas não quer dizer que se amanhã entrar um governo de esquerda, o hip hop tem que abraçar o governo. O hip hop não pode ser governo, porque hip hop é movimento cultural. Movimento social e movimento cultural não pode ser governo. Função de movimento é cobrar governo. E para cobrar governo você tem que estar de fora dele, você tem que ter um olhar afastado dele. Então não importa quem vai entrar depois desse aí, nós vamos cobrar. E enquanto tiver esse aí, nós vamos cobrar. E vamos continuar cobrando. Agora você que apoiou esse governo aí, você tá devendo, mano. Sai da sombra, tio. Sai da sombra e aí? Morreu gente pra caramba, tá um monte de gente passando fome, e aí, mano? Estamos esperando, certo? Vocês se explicar aí. Falou? Valeu. Até a próxima.